vou subir a aula e vou subir o fórum. Vou deixar aberto aí até segunda. Faz quem quer. Quem não quer, não faz. Tudo bem? Segunda de manhã, 8 horas, eu fecho o fórum. Tá bom. Então, quem quiser fazer, faça. Quem não quiser fazer, não faça. Tá bem bonitinho, eu faria. Se eu fosse pra quem não vejo, não faz. Tá bom? Vamos falar então? Tudo que eu falei tá valendo. Foi bom pra você? Tudo tá certo. Vamos falar de câncer, de CA. Tá? De CA, quem entende é Miguel. Oxe, como você fala isso? A professora não entende, não? Quem mais entende... Ô, Lúcia, Miguel é o que mais entende de CA aqui. Centro acadêmico, vamos. É, CA. Fala que é centro acadêmico. Lúcia, meu amor. Eu vou começar a aula, presta atenção na aula, e a aula vai sair aí, porque eu vou falar, na semelhante aula passada, questões da sua prova. E eu queria que você, sinceramente, não errasse. Eu gosto quando vocês vão bem nas provas, não quando vocês vão mal. Vocês pensam o oposto. Eu sempre falo as perguntas na aula, que vocês não prestam atenção. Vocês estão no Instagram, na fofoca, falando mal de mim, falando dela, o que vocês estão fazendo? Meme, que a minha calça tá caindo, que eu tô emagrecendo, peguei minha calça rápida, a gente tá perdendo de tô vendo de novo. Saiu atrasada de casa. Nossa, ela vai dar uma lição pra mim. Ó, vamos lá. Presta atenção. Questões motivadoras. É assim, a minha vida de criança, nossa, Todas, você não erra nenhuma, tá bom? E eu vou responder isso ao longo da aula, isso é uma coisa importante. Vou começar com dados do INCA, Instituto Nacional de Câncer, órgão de referência para discutir. Eu não sei nada de câncer, ouviu dizer, vai procurar evidência no INCA, tá bom? Então, vai procurar artigo, vai procurar evidência aqui. O que o INCA fala? Olha que dado importante, né? Até 2025, nós estamos em 2022, até amanhã, eu espero aí, a minha estimativa de 704 mil casos de câncer por ano. Então, eu já estou contando aí 704 mil casos até esse ano, mais lá o próximo ano, e o próximo ano já tem estimativa também. Então, o número só aumenta. Né? Então, eu queria contar para vocês essa primeira notícia. De onde vem essa informação? Como ela acontece? Então, nós temos aqui uma estimativa que fala de incidência. O que é incidência? Perfeito, nota 10, casos novos. Então, eu estou preocupada com os casos novos, porque o que já existem, eu preciso tratar. Ou vai tratar, vou reabilitar, vai curar ou vai morrer, não sei. E os novos? O que eu vou fazer com os casos novos, né? Esses são os primeiros dados do INCA. Dá para encher a cabeça, tá vendo? Eu não subi a aula, né? Fica todo mundo aqui no chão para assistir a aula. Pronto. Vocês são jovens, vocês estão pouco. Ó, presta atenção nessa figura aqui. Eu tenho... De onde vem essa figura, né? Vem lá do IARC, Instituto, né? É uma agência de estudo internacional que pesquisa só câncer. Então, existe uma agência internacional que pesquisa tudo que você imagina de câncer, né, ao redor do meu mundo, inclusive do meu país. Olha que essa informação do IARC, falando sobre padronizando por idade, mundo, né? Ele quer saber a incidência de câncer em ambos os sexos em 2022, por sítio, por região, né? Então, quais são os cânceres que eu
tenho a maior incidência, eu tive, né? Em 2022, se eu olhar África, América, Caribe, Europa e Ásia. Quais são os mais incidentes? Qual é esse primeiro aqui? Adivinha? Chuta. Qual é? Eu não sei inglês, professor, mas se você tiver aí quase um sexto médico e falar para mim que o câncer mais incidente é mama, o negócio tá ruim. Né? Então, no mundo, sem separar por sexo, o que o IARC mostra para mim? Os locais, os sítios, top 15 de câncer, né? Mama, próstata e pulmão. Na prova, geralmente, a gente para no primeiro, segundo e terceiro lugar, já está ótimo, se você souber. Mas o IARC aí dá todos os sítios de câncer. Beleza, estou falando ambos os sexos, mundo e incidência. Aqui mudou. Agora eu estou, cuidado com a porcentagem, hein? Eu estou falando agora da incidência e mortalidade. Por locais que eu possa ter câncer em 2022, nessas regiões aqui específicas. Vamos olhar. Qual é o câncer mundo? Mundo do Brasil, nem do Canadá. Mundo. Qual é o câncer mais incidente no mundo? Isso? Meu Deus, não é possível. Gerador. Achei que tinha comprado de O que é esse? Olha como já sentou. É, a explosão foi grande. E o comprovante? Ela sabia. Ela é igual a mim, né? Tem uma hora que uns 3, 3. Vai bom momentaneamente. Que dia? Mas qual era a faculdade? Você fazia lá em cima? Uma mensagem ao mesmo Você lembra? Esse beijinho quietinho, né? Ele é que é legal, eu gosto dele. Ela é solteira, não é? Chata. Você me bloqueou, você quer saber? Nossa, mas você... Não bloqueei. Mensagem, por favor. Aonde? Eu nem sabia que dava pra ela mandou mensagem Lê. Como é que você tá, Lê? Tá bem, né? Olha, ó, dá um conselho pro João Vitor. Falou que você acha ali. É verdade isso, Lê? Tá vendo, João Vitor, essa mentira?
Eu como mãe. Vamos dar um docinho, Maria? Ia dar uma Vai ser contando de hoje? Eu pensei que você sabe. Não, mas aí lá era pra falar do gato de semente. Mas a menina da casa. Ele fala desse ano que como é que você quem é que se preocupa. Esse só se preocupa. Ele só se preocupa. Eu me preocupo com você o tempo todo. Ele só é interessado. Entendeu? Então eu acho que tem que entender Ô Lorena, você cortou sua amizade com a Ana. E ele que ficou com vontade de novo. É porque ele não gosta de você, Ana. Não gostou. Falei, vou mandar mensagem pena, então eu não atende. Mentiroso, viu? Você era falsa, que você denunciou ele, que você não é tão bem. Ela é professora do resto. Quem é professor da Ô meu amigo, você já teve tuberculose? O pulmão tá ruim, mas a ouvido tá bom. A minha mãe ouviu de tuberculose. A minha mãe ouviu de... A minha mãe ela falou assim, eu tô ouvindo. E aí no espalho. Ah, eu não espalho não. Eu mal ouvi o que a Mari falou. Ela falou que não sei quem era professora da defesa. O Senhor, abram por gentileza a aula, tá? Para vocês conseguirem acompanhar comigo. Por favor, aí. Quem não tem internet, empresta com amigo, sempre dois. Dois computadores aí, tá? Passa por perto de você. Olha, Tenta rotear, empresta com amigo, quem tem. Oi? O Wi-Fi da Linda. A Wi-Fi da Mas faculdade. aqui não, né? Tá. Tu que foi embora? Deu certo? Tô chegando lá pra Santa Luísa do Tá aqui o tamanho meio? Tá aqui o tamanho meio? Pegando bem. Falando aí da incidência do sexo em 2022. O próximo. O que o próximo mostra agora? Incidência e mortalidade também em ambos os sexos em 2022. Então você continua tendo a incidência maior por ser a de mama, seguindo por próstata e seguindo por pulmão. Estou falando de pulmão. E eu mostro para você a mortalidade. Então você tem aí uma mortalidade bem significativa em mama, próstata e depois pulmão. Né? Mostrando para você a relação entre incidência e mortalidade. Se eu perguntar uma prova para você, por que o câncer é um problema de saúde pública mundial? Qual é a sua resposta? Por quê? Porque é um agravo que tem uma incidência elevada e uma mortalidade elevada. Por isso, ele é um problema de saúde pública mundial. Não é só do seu país, onde se fosse de alguns países só, né? Como o caso da dengue, por exemplo, né? Então, por isso que é um problema de saúde pública, pela alta incidência, né, os casos novos, e pela aí alta taxa de mortalidade. É a segunda doença que leva a óbito no Brasil e no mundo. Em primeiro lugar, a doença cardiovascular. Beleza? Faça mais um, para quem digitar e dar aula comigo. Aí tem um slide, que mostra para você o link da IAR, dessa agência internacional
nacional. Se você quiser entrar, eu entraria. Os gráficos são lindos, as discussões são muito interessantes, vale a pena você precisar. Vamos mais um, falar mais de dados, né? Epidemiologista adora dado, adora número para pensar em intervenção. O que eu tenho aqui, né? Deixa aqui, tem muito Cada, porque fala assim para mim, né? 1 em cada 4 homens e 1 em cada 5 mulheres no mundo foram fecundas. Né? Então, se eu pegar aqui essas 4 meninas, né? Pensando em mundo, uma vai fecundar. Isso já é evidência. Se eu pegar os meninos, né? Homem 1 e 4, perdão. Se eu pegar as mulheres, né? Uma em Tá no 5 WhatsApp. ao redor do mundo aí, 5 meninas, 1, 2, 3, 4, 5. Uma de nós vai desenvolver câncer, né? Das 5 meninas aqui, né? Olha que dado pesado. E na parte de baixo, ele fala de morte. Ao redor do mundo, quem é que vai morrer de câncer, né? Se eu olhar homens, 1 em cada 8, mulher 1 em cada 11. Não precisa decorar isso. Só estou te falando que a relação de mortalidade é elevada, diz. Muito elevada. Né? Então quer dizer que se eu acompanhar 5 amigas, professora, daqui um tempinho alguém vai falar, fulano está com câncer, e aí, morreu. Sim, vai. Esses são os dados da IAR. Tá? Passa mais uma aí, Miguel, por gentileza. Muito legal essa informação aí da OPAS, de 1 de fevereiro de 2004, né? O que eu tenho de informação da OMS? A OMS fala assim, olha, dos 115 países membros da OMS, e tem as informações coletadas pela IAR, olha que legal, lá na última linha, o que o estudo mostra, né? Que a maioria dos países não financia adequadamente os serviços prioritários de câncer e cuidados paliativos. Ah, é, professora? É. Então não é só o meu país que eu fico metendo a boca, que não tem tratamento, não tem diagnóstico, né? Não tem campanha aí nacional de rastreio. Não é só o seu país. Nesse meio aí de 115 países, eu também tenho um país o quê? Rico no meio. Então, segundo aí a OMS, eu tenho aí uma deficiência, sim, né, no tratamento e no rastreio e nos cuidados paliativos das pessoas com tipos aí distintos de câncer, né? Então, o problema não é só no seu país, né? O problema é mundo, tudo bem? Beleza? Deixa eu ver se aqui volta aqui para mim, porque eu acho que eu gosto de dar aula com vocês olhando na minha tela. Foi? Isso. Clica no slide aí, Lu. É só você tirar o mouse assim. Vou voltar aqui, tá? Vou voltar aqui, né? Então, eu estava aqui, né? Mostrando esses números para os senhores, né? Então, se alguém te pergunta de uma maneira geral, você pode falar com total segurança, né? Que aí, entre 20% e 25%, né? Aqui 20%, aqui 20%, aqui 25%, né? De homens ou mulheres vão ter câncer em algum momento da sua vida ao longo aí do mundo, tá? Aqui mostra o que eu acabei de falar para vocês, né? Então você tem aí, infelizmente, né, uma dificuldade de serviços prioritários para os cuidados com cânceres, tá? E isso vale para todo mundo que faz parte aí da OMS, beleza? Aqui é a carinha, aqui
IAR, que eu falei para vocês, dessa vez internacional. Tem alguns grupos da IP que estão estudando doenças crônicas, doença cardiovascular, ou muita até neoplasia, não sei, né? Então a IAR que aí dá uma visão bem interessante. Olha que bonitinho, né? Então ela vai ter gráficos de barra, tem tabelas, né? Ela mostra dados de uma maneira bem interessante. Isso aqui, essa informação dessa figura, eu peguei lá da IAR. Está falando assim para você, a incidência de câncer de o quê? Útero, né? Do útero, né? Colo de útero, a incidência de colo de útero em mulher em 2022. A incidência são casos novos. Olha o Brasil, daqui e daqui. Essa incidência tem de 12 a 15,9 casos novos por 100 mil habitantes. Lembra como é isso? Não é porcentagem, né? Então eu tenho de 12 a... É 12, né? Essa corzinha. De 12 a 15,9 por 100 mil habitantes, casos novos de câncer uterino. Vamos para os Estados Unidos. É aqui? Tem mais casos aqui? Não? Olha aqui. Quantos casos tem aqui? Quantos? 2,1 a 7,1. Menor. Eu tenho menor incidência de câncer de útero aqui. Por quê? Por quê? Essa é uma prova. Por quê? Responda. Por quê? Incidências são casos novos. Sabia que câncer de útero é câncer de país de baixo IDH? De país pobre, tipo seu, tipo África, região sul? Você sabia disso? Pois é. Né? Eu poderia pensar no rastreio de Papa Nicolau? É importante ou não é? É importante. Então aqui eu vou falar para vocês que eu tenho uma dificuldade de rastreamento, eu não tenho equidade e tenho uma dificuldade por uma questão social e econômica diferente. Então, segundo a OMS, de 40 a 50% dos cânceres eu posso prevenir. Estou falando de mama, próstata e útero, os mais prevalentes, né? Os mais prevalentes e incidentes, né? Então, a questão social tem um peso grande. Você quer ver? Eu vou continuar a aula no próximo slide. Aqui eu mudei a minha discussão. Agora eu estou falando de mama. Eu estou falando de incidência no mundo, casos novos de câncer de mama em 2022 em mulher. Porque homem também tem câncer de mama. Mas eu, né? As minhas variáveis foram mama, incidência, mulher. Eu quero entender o mundo. O que aconteceu aqui? Vamos entender. Por que aumentou aqui os números de casos novos? Então, eu tenho de 70,1 a 105,4 casos novos a cada 100 mil mulheres. Por que no teu país que está aqui, eu tenho de 52 a 71? Por quê? Já ouvi a resposta. Aí eu mando para a resposta em uma linha. Aí você vem cá com o recurso, você pode estar bem por cima de João 12. Né? 7 pecados capitais. Eu perguntei sobre rastreio de agnóstico. Né? Por isso o número é maior. Olha que interessante. Quando eu olho o câncer de útero, né, é um câncer que tem uma afeição por país subdesenvolvido. Quando eu olho o câncer de mama, por que a incidência aqui é alta? Como que é o estilo de vida do norte-americano? Péssimo. Fumar é fator de risco de
para câncer? Todos. Não só de boca, do pau. Todos. Bebê é fator de risco para câncer? Todos. Sedentarismo? Todos. Obesidade, sobrepeso? Fator de risco para todos. Tudo fator que eu mudo. Eu mudo a genética? Não. Se minha mãe teve câncer, eu estou na fila. Eu preciso mexer nas minhas variáveis que eu não consigo mexer, que é estilo de vida. Não é a minha genética. Não dá para mexer. Né? Então é isso que o IARC começa a apresentar. Aí ele vai entrar numa discussão, que a gente vai entrar daqui a pouquinho, sobre IDH. Presta atenção. Incidência e mortalidade, quando eu tenho alto IDH, alto, muito alto, e quando eu tenho um baixo ou médio IDH. A IARC coloca o Brasil como médio IDH. A IARC colocou no 0,9, né? Eu já falei que eu não concordava desde a ano passado. Para mim é baixo, mas eu não mando nada. Tem que escrever muito para derrubar isso também, que está sem fim. Se alguém quiser, fica o convite. Né? Vamos lá. Alto e muito alto IDH, mundo, mortalidade vermelho, incidência esse roxinho, não sei que cor é essa. Vamos olhar. Mama, né? Caramba, tem uma incidência caprichada mundo, né? 54,4% numa taxa de 100 mil mulheres, tem câncer, cada 100 mil mulheres, né? 54,4% tem câncer de mama. Né? São casos novos. Olha aqui no país, baixo e médio, já caiu um pouquinho a incidência. Está faltando diagnóstico aqui. Tá aí. Vamos olhar agora a mortalidade. Olha que dado interessante. Quando você olha o país alto, olha a mortalidade por câncer de mama em mulheres. Olha no país de médio e baixo IDH, a mortalidade é maior. E você percebe que a incidência é menor? A incidência é menor e a mortalidade é maior. Na verdade, o rastreio não é suficiente. Estou falando de mundo. Estou pegando todos os pobres, colocando numa caixinha e colocando todos os ricos nas outras caixinhas, né? Por exemplo, olha aqui, quando você pega câncer de pulmão. Olha a mortalidade dos países de alto IDH e de baixo IDH. Olha o rastreio. Qual é o estilo de vida que tem maior correlação com o óbito de câncer? Espera aí, aqui falta dados. Então eu vou falar para vocês que o rastreio não é totalmente eficiente. E tem regiões do meu país que não fica achando você o novembro rosa bomba. Não bomba, não. Né? População ribeirinha, né? População que depende aí do suporte fluvial. Há grandes dificuldades, vai. Vou chegar lá. Ele falou melhor. O que você acha que é melhor? É melhor? Vamos entender a rastreio e você vai responder para isso aí. Se ele é melhor, não, né? Quando a gente fala de rastreio, eu conheço totalmente a história da doença e mostro o rastreio, né? O câncer de mama, eu posso falar para você que a política é muito mais socializada. Útero é menos socializada, aprovada não é um negócio, né? Então, quando a gente entra em... e por que é mama, professora? Porque está no número 1, claro que é por isso, né? Tanto o OMS tem diretrizes para reduzir o câncer de mama, né? Para tentar aumentar o rastreio, o tratamento e acompanhar essas pessoas. Já vou chegar lá para entender a linha de raciocínio. Mas muito boa a sua pergunta. Guarda ela aí que a gente já anda mais um pouquinho. Mudei agora. Agora, incidência e mortalidade para ambos os sexos. Qual é o câncer que mais leva a mortalidade no mundo? Segundo. Primeiro? Segundo? Terceiro? Humano. Isso é mundo. Não estou falando de Brasil ainda. Estou falando de dados do mundo. Vamos mudar minha pergunta. Olha, incidência e mortalidade para as fêmeas, mulheres, mundo.
É mundo aqui ainda? É mundo. Mundo. Qual é o câncer mais incidente no mundo em mulheres? Qual que leva a maior mortalidade? Mama. Qual é o segundo no mundo em mulheres? Mundo. Humano. Beleza? Cuidado para não colocar o mundo no seu país. O IARC tem informações do mundo, a média do mundo, e informações por região, por capitais. Tá? Vamos caminhar mais um pouquinho. Em homens, mundo. Por que os homens estão morrendo quando eu olho o câncer no mundo? Qual que é o número 2? Brasil, homem. Próstata. Mulher, mama. Brasil. Tudo bem? Já vou chegar nesse dado para você ver também. Não cheguei ainda. Vamos sair do mundo, né? Vamos olhar agora a mortalidade por ambos os sexos do mundo. Pulmão e mama. Né? Então eu saí dessa figurinha aqui, ó, né? E olhei só mortalidade. Eu fui lá na IARC e selecionei só mortalidade, ambos os sexos, em 2022. Quais os cânceres que mais matam aí no mundo a minha população? Pulmão e mama. Por que pulmão? Qual é o principal fator de risco? É ocupado. Também é ocupado, né? É multifatorial. Também é ocupado. Eu posso falar que o envelhecimento também é fator de risco para câncer? Sim, com certeza sim. Tá? Tudo bem, vamos caminhar mais um pouquinho. E aqui, mortalidade, o anterior é a mesma figura, eu acho, ambos os sexos, mortalidade no mundo, ambos os sexos, aqui dobrou. Não, dobrou uma ova. Dobrou nada. Aqui eu estou colocando IDH elevado. O que aconteceu quando eu subi o IDH no mundo? Pulmão e fígado. Pulmão e fígado. Será que tem relação com o consumo de bebidas alcoólicas? Será que tem? Sim, senhor. Tem, né? Quando eu olho o IDH, né? Ele tem uma discussão grande do IDH e do consumo de álcool, que eu falei para vocês, né? Eu tenho aí um limiar que é aceito como protetor. Acima disso não é. Beleza? E depois mama, tá? Aí eu comparo, ó, o baixo IDH com o médio IDH. Baixo e médio. Mundo. Mama, colo uterino, próstata no alto IDH. No baixo, próstata, desculpa. No médio, pulmão. Por que aqui próstata? Por quê? Vou pôr uma interrogação grande. Próstata. Porque eu não faço exame ou por conta do meu estilo de vida? Será que é os dois? É os dois? Porque embaixo eu tenho próstata, né? No médio eu tenho pulmão. Onde está meu pulmão aqui? Ali embaixo. Mais como? Vocês acham? Não acho nada? Hã? Falha no rastreio? Pode ser ou não? Diagnóstico tardio? É mortalidade. O povo morreu. Morreu. Né? Então aqui eu tenho médio IDH morrendo de mama, colo uterino e pulmão. E quando eu tenho IDH embaixo, eu tenho mama, colo uterino e próstata. E aí? Não sabe? Eu também não sei. Vamos caminhar mais. Né? O que a agência fala pra gente, por exemplo? Olha que interessante essa figura aqui, olhando o IDH. Olha essa vermelhinha aqui, IDH baixíssimo.
né, eu tenho 95% de um aumento de casos novos de câncer até 2040 em países de baixo IDH. Gente, 95% eu leio assim, está todo mundo com câncer. Está todo mundo. Olha um país com IDH muito alto, 0,99, por exemplo, né? Eu tenho aí 32% de casos novos esperados entre 2020 e 2040. O que o IDH está falando? Você sabe o que é IDH? Se não lembra, está aqui, ó. Né? O IDH está relacionado com a avaliação social e econômica, tudo bem, que é avaliada por renda per capita em dólar, né? O IDH vai pegar o nosso salário mínimo e transformar em dólar, tá? É avaliado o tempo médio aí de estudo e é avaliado com a expectativa de vida macia. Aí vamos olhar muito. Quando eu penso câncer de útero, quando eu penso câncer de próstata, será que nos países de baixo IDH a mortalidade vai ser maior ou menor do que baixo IDH? O que você acha? Vai ser maior? Vai ser muito maior. Vai ser maior acesso, vai ser maior ao ponto de eu falar assim para vocês, ó. Quando a gente olha aí os cânceres de colo de útero no continente africano em mulheres, né? Eu tenho os casos diagnosticados nessas mulheres tem associado o quê? HIV. Então tem uma infecção associada ao meu diagnóstico. Então aqui são os países, né? Da região africana, né? Da região aí mais centro-sul da África. E aqui ele vai contando pra gente, né? Quando você vai olhando os casos, né, de cânceres, por exemplo, aqui, né? Pulmão, traqueia, brônquios, né? As causas de morte de câncer. Quando eu olho no mundo, não adianta eu olhar só rastreio. Eu tenho que lembrar que antes disso eu preciso ter política, dinheiro, eu preciso ter equidade em saúde. Eu não tenho equidade em saúde, né? Tem um artigo que sempre subo para vocês, lá de Manaus, né? O número de casos novos de mulheres diagnosticadas com câncer de colo do útero. Se eu fazer o Papai Nicolau, eu vou pegar o problema logo no comecinho, sim ou não? É mais fácil para o médico tratar, sim ou não? Do que eu já chegar lá, né? Totalmente com metástase até na L2, sei lá eu, né? Só que ali eu consigo ter um diagnóstico. TIP, eu consigo tratar? Não. O diagnóstico é tardio, porque eu não tenho acesso, eu não tenho onde fazer, não funciona. Né? Então isso justifica, né, esses números elevadíssimos e totalmente estranhos no seu país. Você vai olhar daqui a pouquinho, tem lugar que você não tem câncer nenhum quase. Olha, aqui não tem, como que não tem? Não era para ter? Esse estilo de vida nosso é péssimo, né? Eu falo de adultos obesos, sobrepesos, sedentários, né? Tem um perfil aí de consumo de bebidas alcoólicas, sem falar de outras drogas e o tabagismo. E agora tem o cigarro eletrônico. Bem, isso aqui não é nem discutido ainda na IAR, nem entrou na discussão, né? Deveria entrar. Então, o IDH, Turina, é a base para você começar a discutir cânceres. É a base, é o IDH. Você tem que sempre olhar isso, tá bom? E ele muda dentro do seu país, né? Dentro da rua, o que dirá quando eu comparo continentes. Beleza? Vou andar mais um pouquinho. Então, o futuro do câncer é complicadíssimo mesmo. Até 2040, aí, quase 13 milhões de casos novos. É gente pra caramba, né? Totalizando aí 32 milhões de pessoas com diagnóstico de câncer, tá? E aqui ele compara os
os IDHs, né? O álcool tem um aumento, olha que engraçado, né? Aí eu vou discutir política, vou discutir rastreio, diagnóstico correto, vou ter que discutir tudo isso. Então, aqui, enquanto eu tenho um aumento de 56%, quando eu vou lá para o miserável, eu tenho um aumento de 96%. E muitas vezes, quando eu vou rastrear, já está tão avançado que eu não sei nem mais o que fazer. Né? Quanto mais avançado, quanto mais demora o diagnóstico, mais tempo de vida o meu paciente está perdendo. Né? Mais ele está perdendo. Tá? Aí mostra aqui para você um resuminho, né, de tudo que a gente vem falando. Primeiro, segunda principal causa de morte no mundo, olha aqui onde acontecem as mortes, 70%. Países de baixa e média renda. 33% dos óbitos estão relacionados a fatores comportamentais, né? Estilo de vida. Maior risco para qualquer tipo de câncer, tabagismo. Olha, porque os números são bem estranhos, né? O diagnóstico é tardio, né? O tratamento é inacessível, é difícil. Então, os números parecem que não tem muita relação. Mas se tem diagnóstico, se tem rastreio, por que está morrendo? Mas não está tratando? Por que morreu se não está tratando? Né? Então, os números, quando você começa a avaliar, eles não condizem com o que eu tenho no papel. O papel fala assim para mim, tá com câncer, dona Lúcia, vai ter que tirar a mama. O Sistema Único de Saúde dá 60 dias para você tirar a mama. Aí passam-se 5 meses. Eu tirei a mama? Não. E minha saúde mental, como é que tá? Nossa, péssimo. Né? Então, olha como é uma doença complicada e fora, né, o impacto econômico. É caro para o país custear pacientes com câncer, ter profissionais habilitados para dar diagnóstico, né, para fazer intervenções cirúrgicas. É muito caro isso. Não é barato. E onde você acha que estão os melhores profissionais? Adivinha. Em Amapá, Chapuri e no São Paulo capital. São Paulo capital é óbvio. Né? Olha o acesso como é fácil. Não, você sai daqui de Rondônia, vai lá no hospital que dá de referência em câncer. Mas como é que eu vou em qualquer lado? E a passagem? E o tempo? E o meu filho? E minha família? E minha vida? Né? Tudo isso aí são variáveis que vão dificultar o diagnóstico. Tá? Determinantes do câncer, ó. Slide importantíssimo para as suas provas. Né? Tudo aqui eu mudo. Tudo é variável, mutável, exceto, é claro, a genética. Exceto a genética. Né? Como Fê deu aula para vocês no DIP, né? Comentou aí da questão da vacinação da HPV. É fator de proteção para câncer. Como dá a vacinação? Péssima, baixa, de mal pior. Tá lá, tá péssima. Tem que incentivar mais a campanha, muito mais. Não está satisfeito ainda, né? Não está sendo efetiva. E aí os fatores de risco, né? Todos mutáveis, né? Substâncias, aqui está falando da saúde do trabalhador, né? Exposição aí a radiações e outros, né? Os agentes infecciosos, né? Aqui eu posso pensar em um HPV, na hepatite B, né? Os agentes infecciosos. A genética eu não consigo mudar. Então, eu tenho tudo isso aqui para trabalhar. Tudo isso para trabalhar. Principalmente os que estão escurinhos, né? E aqui eu tenho a proteção específica, que é a vacina. Tudo bem? E a OPAS mostra para você. Então, eu posso perguntar na sua prova, por exemplo, expressiva, apresenta aí para mim, cite, né, 3 fatores de risco modificáveis para eu diminuir a incidência de CA no meu país. Olha todos, né? Vocês sabem, acho que quase todos, né? A infecção por HPV, aí é um link para a aula aí de DIP, mas eu tenho a proteção específica, tá?
Você tem aí poluição do ar, que é um fator de risco também, né? A poluição interna, né? Tem muitas famílias que cozinham, usam lenha dentro de casa, é fator de risco para os cânceres também, né? Muitas vezes o gás é muito caro, é caríssimo, eu faço como eu posso, né? E aqui as estratégias de prevenção, segundo a OPAS, né? Evitar os fatores de risco listados acima, vacinar-se contra HPV e hepatite B, controlar os riscos no ambiente de trabalho, né? A exposição aí à luz não ionizante e as radiações ionizantes, né? Quem trabalha na radiologia tem os dosímetros, né? Tem os aventais de chumbo, mas eu posso ter um câncer ocupacional, né? Esse cara aposenta antes, porque está exposto a muito fator de risco, que pode ser causador de câncer, né? Então, se cai isso na prova, tem que escrever direitinho isso para mim, né? A questão aí do tabagismo, né? Da alimentação, do estilo de vida, né? E tem que chamar a atenção da vacinação, né? Porque a gente tem aí a vacinação bonitinha, tá bom? Então, é respostas que tem que contemplar aí a sua prova. Tranquilo? Guardem esse slide ali no cantinho da cola, tá? Pode ir mais um? Dúvida? Não? Área grande, mas é muita informação também. Vai cair na prova, vai cair isso aqui. Eu vou colocar, vou pegar uma imagem lá do IAC. Posso pegar câncer em outra região. Claro que eu não vou pegar câncer no Paulo, né? Eu vou pegar os mais prevalentes, é óbvio, né? Não vou pegar o que não é prevalente, porque tem muita graça. E de repente posso pedir para você discutir por que aqui eu tenho maior número de casos, que a incidência aqui está alta, a incidência é esse? A incidência é. Por que a incidência aqui está baixa por cima? Olha aqui, ó. Lucas, né? Lucas, olha que a incidência altíssima quando você olha a África, olha quando você olha o Brasil um pouco menor. A incidência aqui na África de casos novos é alta, no Brasil não é alta. Se eu olhar para você que essa incidência é alta, quando eu olho a expectativa de vida, o que você acha? Ela é reduzida. Então, e é o tratamento que está todo. Então, quando você olha os dados de câncer de colo do útero, por exemplo, aqui, quando eu vou conseguir fazer o diagnóstico, a mulher vai estar quase morta. Só falta morrer, né? Porque eu vou ter aí um atraso nesse rastreio, né? Porque devido à política de saúde do país. Quando você olha para o seu país, né? E você vê que é um número alto para país pobre. Quando você pega aí país rico, não vou discutir país que discutiu hoje, que é outra discussão, né? Quando você pega o país rico, né? Eu quase não tenho câncer de colo de útero, porque não é para ter, não é. Se você fizer o controle total do rastreio, que é o exame de Papa Nicolau, e eu achei que está resolvido. Então eu tenho uma busca muito alta e tenho uma efetividade. Então, o câncer de colo de útero é característico de país de baixo DH. É característico, tá? Quer ver? Tem câncer de glande. Câncer de glande, ele é mais incidente em que país você acha? Pobre. Qual é a prevenção para câncer de glande? Higiene, água e sabão. Você acha que um país que tem um baixo nível de educação sabe lavar a mão, sabe se higienizar, sabe que banho é uma prevenção de saúde? Não. Se eu não tenho nem água potável para beber, né? Você quer que eu vá discutir isso? Então você vai ter que pegar o paciente no seu consultório e falar, seu João, né? Você vai ter lá um exemplo do pênis, eu tenho que puxar aqui, lavar com água, sabão, né? Você
você tem que dar essa educação popular. É necessário, porque é um câncer que não é para ter, porque é higiene. Essa é a prevenção? Essa é a prevenção. Lúcia, Oi. eu posso falar que a incidência da HPV está relacionada com a educação sexual nos países Também, por desenvolvidos? que não? E por que não? Né? Mas o primordial, como eu sei, né, que eu tenho uma alta incidência, e eu sei que uma hora, porque a faixa etária, né, agora é 9 a 19 em São Paulo. Vocês viram ou não a vacinação? E quem não tomou na primeira releva vai ter uma dose só agora. Mudou aí o coisa lá que ela dentro, aquele liquidinho, como chama, não sei, mudou lá o remédio, não sei se é filho de corpo, não sei. Quem sabe se ajuda, né? O Fê também sabe, então hoje é uma dose. Então eu tenho que pensar a longo prazo. Não vou vacinar, meu filho vai fazer 9 anos, não vou vacinar nada. Porque ele não vai transar, porque ele não vai ter nada. Por quê? Eu vou vacinar da dengue, eu quero ter dengue? É óbvio que ele não quer ter, mas eu vou vacinar. Né? Se eu estou falando em prevenção, eu estou antes da doença, né? Patogênico, né? Para aliviar lá na frente depois. Ou se eu tiver, os sintomas são melhores, tá? E quando você olha a mama, aí é um tiro no pé, né? E quando você vai olhar o câncer de mama, os países que têm um péssimo estilo de vida, aí você vai ter o oposto, uma prevalência elevadíssima. Um grande rastreio, sim, uma prevalência elevada, aí eu vou reduzir mortalidade porque eu vou conseguir tratar em tempo hábil. Mesmo assim, a IARC fala que dos 115 países, a maioria não consegue rastrear e tratar adequadamente, né? Falando no geral dos 115 países, que tem rico e pobre no meio aí dessa listagem, tá bom? Depois eu vou falar uma coisinha para vocês, mas é daqui a pouco, né? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Pergunta, entenda. Epidemiologia do câncer. Depois acessa aqui esse link que mostra a história do câncer, né? Fala bem legalzinho da história, fala daquela modelo que fazia a foto nua, né? E numa das fotos, o pintor lá, o artista, pintou a mama dela esquerda deformada, estava diferente, muito diferente, e tinha um edema na axila, né? Depois de algum tempo, né, o médico olhou a pintura e falou: essa mulher tinha o quê? Câncer de mama. E essa senhorita, né, ela foi a óbito depois dessas imagens, que a mama estava bem deformada no quadro, né, na pintura nua. Depois de 8, 9 anos ela foi a óbito e ninguém sabia por quê. Mas a mama começou a soltar uma secreção pelo bico, né, e ela morreu, né. Então tem um monte de história aí sobre o câncer. Eu lembro que a minha avó não falava câncer, aquela doença maldita. Não fala, filha, que ela pode aparecer. Né? Quem tem avós velhos, né, não fala. Avô novo já é meio difícil, né? Quando o avô é velho, não sei. Quem tem avós, né? Então eles tinham o hábito de não falar. Então conta um monte de história. E o nosso primeiro congresso aqui foi em 1935. Um médico do Rio Grande do Sul foi fazer uma pós na Europa. A Europa estava bombando nas discussões de câncer. Bombando, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra acabou em 45, né? 40 a 45. A guerra está acontecendo até hoje, várias guerras. Os problemas de saúde continuam, né? O problema de saúde não para em decorrência de guerra. E na década de 50, um pouco antes, na verdade, né? Finalzinho aí da década de 40, eu tinha duas personalidades. Um era o Doll, né? O Doll aí ele era um médico epidemiologista. Então você pode ser um médico epidemiologista, sim, né? E eu tinha o Rio, que era um professor de bioestatística. Aí você vai falar para mim que não é constante epidêmio e bioestatística na medicina. Eu acredito que é soberana. Para mim, soberana é a epidemiologia. O que esses dois cidadãos fizeram, né?
O que você faz hoje xinga pra caramba eu, o Fê e a Jay. Por que vocês estão fazendo PE? E a gente fala assim pra você, tem uma pergunta. Aí Dol e Rio tiveram uma pergunta. Nossa, quanto diagnóstico? A pessoa tá morrendo de câncer, né? O pulmão tá morrendo. Por que tá morrendo? É revolução industrial, carro, fumaça. Tá morrendo porque aumentou a frota de automóvel. Para de vender automóvel e ninguém mais morre de câncer de pulmão. Simples assim. Isso era uma hipótese, né? Mas aí, como todo bom pesquisador, né, semelhante a Snow, o que eles observaram? Mas vem cá, essa é a nossa hipótese, mas vem cá. Então os guardas de trânsito ficam naquela poluição fenomenal, o CET, lá na Paulista, vai morrer de câncer por causa da poluição. Tá? E a Dona Maria, que mora a 30 quilômetros dessa poluição, também está morrendo de câncer de pulmão. Muito estranho. Lembra John Snow? Porque a tiazinha lá do PQP, longe da fonte, tá fazendo xixi, vai morrer de cólera. E a fonte está aqui, não está lá. É o ar. Eles estão falando, não é o ar. O que o Rio e o Dom pensaram? Não por escapamento, né, a poluição ambiental, não seja fator de risco. Então, na década de 40, 45, 50. Eles falaram, não, essa hipótese não está certa, vamos estudar mais um pouquinho, né? Aí eles estudaram. E qual foi a nova hipótese? Esse câncer aí está associado ao hábito de fumar, porque 80% dos fumantes, 80% dos homens adultos eram fumantes no Reino Unido. Você acha que mulher fumava na década de 40, 50? Fumava, mas ela tinha outros codinomes. Tudo bem? Hoje não, né? Outros codinomes. É porque não observou, né? Aqui está todos os meus amigos médicos, né? Vou fazer uma pesquisa com vocês. Eu quero acompanhar vocês por um bom tempo. Eu quero ficar uns 20, 25 anos acompanhando vocês, né? Então ele fez aí uma das coortes, né? Coortes são estudos fabulosos de epidemia, caro pra cacete, mas bom. O que eles fizeram, né? Eles acompanharam esses médicos, deram tempo, tudo bonitinho, todos os médicos fumavam. Aí, e a óbito, vamos fazer necropsia. Morreu do quê? Tinha quem fumava e tinha quem não fumava. Então, esse fumava e morreu de câncer. Esse fumava e morreu de amor. Esse fumava e morreu de queda. Esse não fumava e morreu de câncer. Fumava e câncer. Ele começou a avaliar um por um, fazer toda uma análise estatística, aí finalmente concluiu. Fumar é fator de risco potencial para câncer de pulmão. A gente falar isso hoje é ridículo isso. Pois é, o ridículo começou em 1940. Foram mais de 20 anos acompanhando um grupo de mais de 2.000 médicos para ele chegar e falar isso lá no meio do Reino Unido. A indústria de cigarro quase deu um beijo pro Dom. Ai, fofinho, vai pro inferno, louco. Né? O cigarro dá muito dinheiro. É uma indústria muito forte. Assim como a da bebida. Ah, a lei foi aprovada. Vai vir lá na sua garrafinha de aguardente. Se prepare, faz mal. Beba seguinte. Semelhante ao cigarro. Mesma política. Também vai ter. Você pode pôr um copo também. Pega lá, abre lá, já põe um copo. Porque o coração não vê, os olhos não sentem. Vai ter. Então a gente colocou no chocolate, né? Colocou no alimento. O cigarro já tem agora a bebida alcoólica. Você vai ver. Traduzindo, essa porcaria mata. Beba se quiser. Quer morrer mesmo? Quer integrar? Né? Tem B2. Que bom, isso é política pública. Né? Para derrubar um outro mercado enorme que é o mercado de bebida alcoólica. Tá? Então hoje a gente
gente sabe disso graças a Dol e Rio. Beleza? O bonitinho aqui do Dol, ele esteve no último congresso de epidemiologia no seu país, que aconteceu lá no Rio, na Fiocruz. Eu coloquei aqui o artigo bem pequenininho, uma comunicação, né? Então, o Dol esteve no Congresso Brasileiro de Epidemia em 1998 aqui. O cara mó bonzão esteve aqui. Tipo Madonna, mesma coisa. Quando ele chegou na Fiocruz... Aquela ordinária. Aí ele chamou o quê? O ministro da Saúde, chamou até eu, para me fazer o titular da Lina na época, né? Foi um arraso esse cara que esteve aqui, né? Então o Dol aí, infelizmente, em 2005, mas deixou discutido, né? A relação dele com John Snow, né? Esse é o médico que a gente quer, o médico crítico, que vai para a hipótese, que questiona, que pergunta, né? Não vai além da virose. Enjoada, bem. Não, o pastor estava me sentindo velho e eu vomitei. Não mudei. Eu acho que está certo. Né? Então, olha que legal, né? Para a gente ver aí como é importante o olhar amplo do médico, né? Então, a epidemiologia, turminada, nós temos informações da IARC. Claro que envelhecimento tem relação com o câncer, o desenvolvimento socioeconômico também, por isso que eu trabalho com IDH. Então, o câncer tem uma grande relação com pobreza e estilo de vida do país é industrializado, né? Por que é tão ruim assim? Porque foi o que eu falei para a turminha de manhã, eu tenho R$100, né? Meu IDH é médio. Desses R$100, 80 fica comigo, com a Carmen e com a Giovana. Os outros 20, vocês 50 que se viram. É aí que está a chave da riqueza, né? A péssima distribuição aí da nossa renda. Então, o per capita pode ser médio, mas a realidade da renda é bem diferente, tá? E claro, né, aqui informação da OPAS, cuidado, declínio de câncer associado à infecção, né? Porque eu tenho a questão da vacinação, da educação sexual, do preservativo, da proteção específica. Então, realmente, esse câncer tem que declinar, mas, né, o câncer associado aí à qualidade de vida, né, o meu hábito comportamental, que tem que aumentar cada vez mais o meu hábito, ele é pior, tá? Aí, olha que bonitinho. Então, essa aqui é a informação da estimativa do ano passado. Agora, no final do ano, vai ver a estimativa de 2000 o que eu estou esperando de casos novos de 1 de janeiro até 30 de janeiro de 2023. O que está falando de 24, né? O que eu vou ter de casos novos aí? Aí eu vou ter informações de 2024, né? O que eu espero de novo, né? Então, as estimativas, a incidência de câncer no seu Brasil, como que é alimentado esse dado? Você tem, pergunta de prova, você tem duas formas de ter essas informações. Pelos registros de câncer de base populacional e pelo registro hospitalar de câncer. Aí eu pergunto na prova, como que os dados de câncer são estimados no seu país? Quais são as bases que fazem isso? Respondem uma linha. Aí você põe o que na prova? RCBP? Pode pôr? Se eu não pode, como? Deve. Tecnicamente eu sei o que é isso. A Jennifer também, eu sei também. Tecnicamente. Você põe nisso e põe isso. Aí você põe DataSUS, Tabinete, Jesus Cristo, precisa de não é errado, é uma linha. É uma linha. Como é que é feito o registro de câncer no seu país? Base populacional e registro hospitalar. Porque agora eu comecei a ter um sangramento absurdo. Agora, não sei, estou sangrando, estou com uma enterorragia, né? A região ali do reto, estou sangrando absurdamente. Para onde eu vou? Onde você vai me levar? Para o OBS? Como você não gosta de mim, você vai me levar para o OBS. Não tem?
né? Não, vou te levar lá, não sei para onde, né? Lá no terciário. Depois você já vai operar. Chego lá, né? Tem que fazer exame, não vai, tá sangrando, estabiliza, diagnóstico. Câncer do colo do reto. Estou com câncer? Eu sabia? Não. Estou sabendo agora? Estou. Então, esse registro aqui hospitalar vai alimentar a base populacional. Tudo que é informação vai chegando, né? Então, o INCA, ele vai usar essas informações, né? Via sistema Cabinet, DataSUS, o que chegar de informação, o INCA vai começar a alimentar para mostrar os números do seu país, tá? E os números contam o que, por exemplo? Que o câncer de mama, né, é o câncer aí mais incidente em todas as regiões brasileiras. O câncer de mama, qual é o câncer mais incidente no teu país? Câncer de mama, em todas as regiões do Brasil. Do Arroio ao Chuí, do leste ao oeste. Tudo bem? Câncer de mama. E qual é o segundo câncer mais prevalente no seu país? Adivinha? Câncer de próstata. É o segundo mais. Eu estou falando do mundo? Não, do seu país. Número 1. Por que tem mais mulher que homem? Não, não tem. A diferença é mínima. Eu tenho 51,3% de mulher e o que falta para 100 aí eu tenho de homem. Nem 2 pontos percentuais de diferença. Não é isso. Quem cuida mais da saúde mesmo? Sim ou não? Sim. Né? Então, também é uma variável importante. Tá? Então, esse aí é o número. Não precisa decorar número nenhum. Só tem que saber que é mama e próstata. E aqui mostra uma figura bem bonitinha. Isso eu acho bom você saber. Né? Vamos olhar? Sítio primário, localização, dados de 2023, né? Os cânceres mais incidentes, quais os sítios que foram fechados de câncer. Mulherada, mama, cólon e reto e depois colo do útero. Mulher, exceto pele não melanoma, né? Porque esse daqui, quando vocês tiverem aula palmado, que é nosso derivado, esse é o número 1. Só que por que ele não é importante? Porque ele não está associado com letalidade, né? Com morbidade. Tudo bem por isso que ele não é tão falado, mas é importante também a gente saber, tá? E quando a gente olha os meninos, né? Próstata, o número é bem parecido de mama, ó. Né? Aliás, a proporção de homem e mulher também é parecida. Né? Se eu tiver aqui 7 mulheres e 2 homens, né? Um com diagnóstico gera 50%. Né? Então aqui como é porcentagem, a população é importante. E depois tem o que? Colo reto, é o mesmo, ó, colo reto e traqueia. Por que traqueia, bronco e pulmão? Cigarro? Só cigarro? Só poluição? Vape, drogas ilícitas, também. Oi, gerente? Genética. Oi? Não, não gosto de genética, porque não dá para mexer. Tá? Não. 50% a 40% dos cânceres são associados a fatores de risco. A genética está lá longe, muito longe. Tudo bem? Tá? Fechou? Guardou? Pode guardar, que eu pego a sua prova, tem que saber responder. E daqui para baixo? Não. 1, 2, 3, tá ótimo. Tá? Daqui para baixo, só pro finalzinho aí da festa, que você for, tá na média, no sexto médio, no meio médio. Aí você começa a estudar pulmão, tiroide, fígado, tudo que você quer trabalhar. Tá? Você não quer, você nem não quer. Olha o que eu falei, ó. Casos novos por capital. O que vocês acham? Pega aí uma capital. Salvador. Salvador. Casos novos de mama. Salvador. Me acha uma capital aí semelhante ao Salvador em tamanho. Fortaleza. Ixi.
Tá bom, vou para São Paulo. E aí? E aí? Cadê? Eu acho que perto de Salvador, Belo Horizonte. O que você acha desses números? E Rio Grande, só você tem. Manaus, 420 casos novos de câncer. Será que tem subnotificação? Eu acho que essas coisas Né? O artigo que eu vou subir para vocês discute Manaus. Isso. Eu não chegou ainda em Manaus, não. Cadê o cuidado? Cadê o cuidado? Por isso, lá no começo, o OMS falou assim, a maioria dos países não tem rastreio, diagnóstico adequado para tratamento. A maioria dos. Espera se mês que Tá vem. bom? O quê? A coisa. Olha lá, respondendo É, só disso. ela, né? Segundo a OMS, de 30 a 50 pode ser prevenido. A genética não dá para prevenir nem mudar, mas as outras variáveis, gente, é muita coisa. É muito. Tá? Como eu vou prevenir isso? Pensando em promoção da saúde, prevenção, proteção específica, diagnóstico aí precoce, tratamento de pessoas. Eu preciso tratar um câncer para curar. Né? Eu preciso curar o cara vai a óbito. Né? Não tem muito caminho. Né? Ou eu vou curar, ou ele vai a óbito. Tá? A maioria dos cânceres tem alta chance de cura se eu tiver o diagnóstico precoce. A maioria, principalmente os mais incidentes, tá? Segundo aí, né, OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, turminha, olha o quanto é importante a incidência, prevalência e óbito. Por isso ele é um problema de saúde público. Ele tem uma alta Chama estudos incidência, epidemiológicos. uma alta mortalidade. Deixa eu Segunda aprender doença todos no meu eles. país. É só para responder Randomização. isso na prova. Se eu perguntar por que o câncer, né, é um grave problema de saúde Chato. pública? Porque tinha pessoa doente? Não. Você tem que falar de incidência de mortalidade. Só isso é para responder. Só, mais nada. Tá? Me dá mais 10 minutinhos que eu já paro. Aqui, né? Porque como que eu faço essa medida da importância do evento? Através da incidência e da mortalidade, né? Duas variáveis importantíssimas quando a gente discute aqui a mortalidade, né? A transição demográfica. A gente fala em mortalidade. Então, eu não posso esquecer que o envelhecimento também vai ser uma variável importante relacionada ao câncer, tá? Aqui, mortes de câncer atribuídas ao alto, né? Nosso país está aqui, é isso? A Rússia. Só beber e esquentar, né? Oi, Fê. Oi. Volta, amor. Queria fazer um comentário interessante sobre isso. Quando eu estava trabalhando em São Paulo, eu fiz parte do comitê para aprovar o Plano Regional de Oncologia aqui da DC Paulista. E aí, a gente recebia da DRS, que é uma supervisão do Estado, um plano, assim, preencher com informações. Então, aqui no ABC não tem uma rede centralizada de oncologia para todos os tipos de câncer. E aí, todos os pacientes são encaminhados para o Estado, para fazer um tratamento integral do Estado. E aí, a ideia era construir aqui no ABC Paulista uma rede integrada para o tratamento de câncer. Não só com quimioterapia, mas com rádio, enfim, tudo o que contempla o tratamento. E aí, como funcionava? A gente tinha que fazer a incidência esperada anual de cada tipo de câncer. Então, todo município da ABC Paulista precisou olhar para as taxas de incidência de cada tipo de câncer para a gente calcular quantos leitos cada município ofertaria para isso. E aí a ideia era assim, a gente tem o Mário Covas, que é um hospital estadual que fica lá em São Tomé. E a gente tem alguns outros hospitais municipais distribuídos no ABC Paulista. Onde que vão ser essas
vagas ou leitos, onde a gente vai fazer esse tratamento de oncologia. A gente vai centralizar em algum município que tenha uma densidade tecnológica maior. E aí, por exemplo, se eu tenho 100 vagas para tratamento, eu vou distribuir os 7 municípios como? A partir desse indicador da incidência. Então, a gente vai fazer uma proporção entre aqueles que são mais incidentes. Então, eu não vou distribuir as vagas de maneira igual para todos os municípios. Eu vou deixar mais vagas reservadas para aquele município que tem maior incidência de câncer. E quando chega ali na mortalidade, a gente precisava calcular duas coisas, mortalidade e letalidade. E aí, no cálculo da mortalidade, a gente estava vendo a maior negligência assistencial. Então, os municípios começaram a ser responsabilizados por algumas mortes. Então, é um processo super intenso, cheio de dúvidas, porque os municípios nem sabiam contabilizar a incidência. Não por não saber fazer a conta, mas como que faz o diagnóstico de cada um desses? A gente está fazendo o rastreio de maneira correta, mais do que isso. E a prevenção quaternária, porque tem o diagnóstico, mas foi feito errado por sobrediagnóstico. Então, aí, quando começou essa linha de cuidado para estabelecer o plano de oncologia do ABC, só foi assim, tirar caos debaixo do tapete para tentar qualificar a rede. No final das contas, criou um documento com mais de 500 páginas para que eu funcionasse. Ô Fê, essa rede de tratamento oncológico seria tipo a Lucy Montoro, né? De reabilitação? Também, aí é mais para uma rede de reabilitação, né? Funcional, Uma coisa né? mais terciária. Ah, sim. Mas seria no mesmo modal. Mais ou menos esse esquema. Mas isso que você falou, que legal, né? Gestão, tem que ser gestor. Eu já fui na Lucy Montoro, ele tem que espetáculo. entender a incidência, Última geração. e a letalidade Lucy Montoro. por cada sítio. E quando ele fala que vai distribuir Levava paciente lá como pra fazer leito, ele prótese. está pensando na equidade. É Onde é fantástico. mais incidente, né? Isso É inovador. é fazer direitinho, quer dizer, Eles montam prótese assim, vai específica. ter- Virou um monte de página, é isso, Fê? Quem é? Então, eles são Sua mãe? Não estou nem dando eles são longínquos ainda do nosso Nordeste. Deve ter, né? Talvez o Fê atuasse. Por isso, o Geraldo Alckmin que criou. Em São Paulo, discutisse nas mesas, mais fala-se nisso também, vai aparecer assim. Isso é importante. Muito bom, muito obrigada, senhora Dá. Muito obrigada. E aqui, né, aí ele falou assim, a professora, é frio, tem que beber, pode ser chá quente também, esquenta. Não é só bebida que esquenta, né? Você é do mal. Né? Então aí você tem as proporções de corte atribuídas. Olha aqui como chama? A praia, né? Na Oceania. Que engraçado, né? Realmente o álcool, né? Tirando os países da Islândia, né? Do Oriente Médio, tem outras discussões, né? Mulher não pode beber, pipipi, gogó, né? Também muitos não bebem, né? Tem toda aí uma responsabilidade por questões religiosas, né? Não que você foi para Dubai, né? Não Conheci ele pessoalmente. Conheceu? Culturais também. Cumprimentou, pegou na mão. Tá? E aqui mostra de novo, ó, Levou os pagodeiros. os dados da incidência, registro Comício. hospitalar e registro aí de Minha dados rua. populacional. E aqui é só Lugar pobre, ele- esse slide eu não tirei, mas os dados, né, a intenção dos dados começaram lá em 1921, né? O Departamento aí Nacional Hoje do não, Câncer. Tem histórias, aquele link que eu coloquei vai falar para vocês do. Ai, como chama? Esqueci. Ah, não lembro. Não sei, vê a história que vai falar e você vai lembrar para você ver. Eu não lembro agora. Visionário, né? Do hospital. Tá? E aqui só como foi construído, né? Realmente aí os dados, né? Até você chegar na base populacional e no registro hospitalar desde 1998 aí, né? Quase 40 anos de informação.
informação quando a discussão é câncer. Tá? Gabinete, para quem quiser. Aqui está o CID, câncer, ó. É o tal do C, alguma coisa. do GBD e do telefone. Vigitel. Né? Vigitel. Então, você tem Estudei, o né? CID, então lá no gabinete você pode entrar, olhar por faixa etária, olhar aí o tipo de câncer, né? Morfologia, ano, sexo, idade, né? O que você quer conhecer do território, de repente, que você vai trabalhar, né? Como é o meu território para neoplasia? Os dados ali você consegue subir, né? No gabinete aqui específico de São Paulo, tá? Não esqueça, turminha, aqui é informações do Reino Unido, né? Então, 40% dos cânceres, né, segundo estudos do Reino Unido, de 2015, né, 40% podem ser preveníveis, dá para fazer uma prevenção, né? 15% tem uma relação direta com o tabagismo e a obesidade e o sobrepeso aí tem um potencial importante. Quando a gente fala para vocês, por exemplo, né, acho que eu comentei isso lá dentro, que daqui 11 anos, manual não, Atlas Mundial da Obesidade, né? Quando eu falo para você que daqui 11 anos vai ser 2026, é isso, 24 mais 11, não, E o Vigitel? né? Metade das crianças do seu país, né? Você estudou também? Você estudou também? 9 a 14 anos vão ser sobrepeso Ele estudou também. obeso. Então, em 2040, o meu número de cânceres É o GPT. É o GBD. Aí essa criança vem sobrepeso, sedentária, fumando ou fumando, baixa renda, se alimenta mal. É óbvio que vai aumentar. Né? Como que eu vou seguir o plano de ações para reduzir em 30% as grandes? Tá difícil o negócio, né? E a OMS está de olho nisso já, tá? E nós também, tá muito difícil. E aqui, Fofoqueira, né? falando aí dos casos de câncer Puxei na que população fofoqueira. acima, ou população com 30 anos ou mais, né? Quem é? Selecionando o fator de risco. Olha lá, qual o principal fator de risco? Epocão. Homem e mulher, tabaco. Qualquer forma de cigarro aí, de tabaco, que você imagina. Não está nem falando de drogas ilícitas, tá? Infecções associadas principalmente a HPV, a hepatite, né? Infecções, tá? A baixa ingesta de vegetais, inatividade física, baixa ingesta de frutas, olha o estilo de vida, sobrepeso, obesidade, né? Consumo aí de sal maior do que 10 gramas por dia. Aqui fala um pouquinho de Quem consome isso? Olha o álcool. Uns 10 gramas? Alimentos. É 5, né? Pra comer, né? A meta, né? A meta global. Com protetor oral, tudo bem? E aqui tem ingesta aí. Tem sal aí? Tem, só para falar assim, ó. Cuidado com isso. Né? Para poder manter o controle. Né? Osmolaridade. Primeiro chamou bastante atenção. Anatomia mesmo. E a atividade física também, claro. Tá? Você está certo. Né? Pausa. Agora sim. Como que é? Pausa para tangerina.